Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, é um motivo de muita alegria estarmos aqui nesta tarde. E para mim é um motivo de prazer estar aqui com os amados irmãos. Abramos as nossas Bíblias, irmãos. No livro de 2 a Samuel, o capítulo 21 e o versículo 15, a partir do versículo 15. 2 a Samuel, capítulo 21, versículo 15, que diz assim: o prefácio da leitura fala sobre 4 guerras contra os filisteus. Versículo 15 diz: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era filho dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Zeruía, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Até o versículo 17. Orar, irmãs? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, glorioso Pai, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, em Tua presença está a Tua igreja, o Teu povo, que estamos aqui, Senhor, para alegrar a nossa alma e receber de Ti nessa tarde. Senhor, abençoa cada um dos Teus servos, cada um que estão em casa, ouvindo e recebendo de Ti através deste ciclo de oração online. Recompensa, Senhor, a cada um com bênçãos dos céus. Abraça a alma daqueles que precisam de um abraço Teu. Ó Senhor, fica conosco, ajuda-nos, que Teu nome seja glorificado, porque o grande és Tu, Senhor, o majestoso és Tu, Senhor, Tu és a estrela que brilha aqui neste lugar, e nessa tarde, que Tu possas, Senhor, manifestar a Tua glória em cada casa, em cada vida, em cada servo Teu. Que doenças sejam repreendidas em nome de Jesus. Que vidas sejam libertas em nome de Jesus. Que cativeiros sejam abertos em nome de Jesus. Que correntes caiam por terra nesta tarde, no nome soberano de Jesus. Senhor, fica conosco, sê conosco. Eu te peço e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus que nos traz para nós, falando acerca de um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, e este homem que enfrentou tantas guerras em sua vida. Davi tinha tudo para tomar providências com as suas próprias mãos. Mas ele era um homem que, para proteger a sua vida, ele se escondia nas fendas dos montes, nas montanhas, e se escondia para que os homens, o rei, não tirasse a sua vida. Mas aqui nesse texto, vai nos falar acerca deste mesmo Davi, agora um rei experiente, um homem de guerra, e que o texto vai nos dizer que, mais uma vez, quer dizer, era uma decorrência. E é isso que acontece em nossas vidas. Sempre estamos enfrentando problemas, guerreando, estamos em pelejas. E quando nós estamos cansados, que é natural do homem, está cansado
mas não desanimado. Cansado, mas não derrotado. E Davi, agora ele desce à peleja. E naquela peleja, Deus se faz presente naquele cenário. O mesmo Davi, que antes um menino, mas que vivia ali no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E agora Deus fala para o Samuel profeta e diz para Samuel: vai, enche o teu vaso de azeite e vem e desce à casa de Jessé o belemita, porque lá na casa de Jessé eu vou me apropriar de um dos seus filhos para ser rei de Israel. Ora, quando chegam os filhos, todos formosos, e nenhum deles Deus tem aprovado. E agora quem sabe que o próprio Samuel se aflige e começa a pensar: Senhor, será que eu me equivoquei? Isso acontece com todos os nós. E ele vira-se para Jessé e diz: acabaram-se os teus filhos, Jessé? E Jessé diz: não, ainda tenho um menor. Às vezes, há pessoas que elas mesmo se desprezam. Elas mesmo não se valorizam. Mas aqui nesse contexto, quem não valorizava eram os seus próprios irmãos. Eu tenho o mais novo. E onde estava esse mais novo? Estava no campo, cuidando das ovelhas. E campo não é lugar bem atrativo. Campo é lugar de sol quente, terra seca, caótica, é lugar de trabalho. E Davi estava ali cuidando das poucas ovelhas de seu pai. E muitas vezes alguém quer desprezar o lugar que estava, mas o lugar que Davi estava era o lugar de treinamento de Deus. Eu não sei qual é o lugar que você se encontra, mas o fato é que você está no treinamento de Deus. E este fato se dá que, naquele treinamento, cujos olhos dos seus irmãos não viam, o seu pai também não viam, não tinham o conhecimento, mas a experiência que estava passando era Davi. Portanto, nessa tarde, que ninguém despreze o lugar ou o que está vindo do lugar. Maria era uma jovem virgem que estava em um lugar que não tinha muita fama, mas que Deus pegou esta moça virgem e o Espírito Santo concebeu a ela um filho em seu ventre. Saiu de Maria o Salvador da humanidade. Ela não era conhecida, não tinha holofotes, não tinha redes sociais para ela mostrar a sua beleza. Ela apenas foi escolhida em um lugar improvável. Era uma pessoa que não tinha fama, mas o Espírito Santo de Deus a escolheu para gerar e dar a luz ao Salvador da humanidade. Não despreze as coisas pequenas. Aleluia. Glória a Deus. Davi estava num lugar impróprio para um rei de Israel. O lugar era um campo e ele era o pequeno, desprezado. Mas não despreze as coisas que Deus valorizou. Porque tem gente que diz assim: olha aí, não serve, não dá para nada. Deus olha e diz: para mim serve. Ah, não presta. Deus diz: eu vou usar. Ah, tire de cena, tire de contorno, porque não serve. Deus diz: eu quero. Alguém pega, joga no lixo. Se pudesse, pegava alguém e jogava lá no lixeiro. Deus vai lá no lixeiro, pega alguém que alguém diz que não tem jeito, que não tem quem dê um jeito àquela vida. Vai no lixeiro, ele dá um banho de sangue, ele enche aquela vida, traz para a casa dele, usa o vaso e o vaso começa a brilhar.
Não despreze as coisas pequenas, porque é das coisas pequenas que saem as dádivas de Deus. A mesma coisa aconteceu com o Moisés. Ele sendo filho da filha de Faraó, um príncipe do Egito, mas que agora estava fugitivo, estava fora. E agora Deus aparece a Moisés através de uma sarça que queimava e não se consumia. E a voz de Deus brada ali no meio daquela sarça e diz para Moisés que ele iria a Faraó para ser o seu representante. Mas Moisés diz a Deus: eu não tenho condições porque eu não sei falar. E Deus diz para Moisés: olha, Moisés, Arão vai ser o teu profeta e tu serás o meu representante. Não despreze as coisas pequenas, porque são as coisas pequenas que Deus vai levantar para usar. O José foi desprezado por seus irmãos e foi lançado no calabouço, vendido como escravo. Mas ali na casa de Potifar, ele foi também assediado pela sua mulher. Mas Deus estava com José. Aleluia. E agora José, sendo caluniado, vai para a prisão. E na prisão Deus tem abençoado José. E agora José é levado, o nome dele, à presença do rei Faraó. E alguém diz assim: olha, lá na prisão ele interpretou o sonho, e um foi exaltado pelo rei, e o outro foi enforcado. Então manda chamar esse José. E quando José chega, olha, as coisas pequenas de Deus, que alguém diz que não serve, Deus coloca o olho e diz: para mim serve. Não quero aqui porque não tem condições. Deus diz: eu vou dar condições e quero aqui. E agora José não é mais um escravo. José agora é o governador de todo o Egito. E agora José é um homem mais importante do que Potifar. Já imaginou se Potifar ele vivesse oprimindo, humilhando a José? Nesse momento, quando José estava numa situação de superioridade a Potifar, ele pôde reconhecer o quanto Potifar foi generoso com ele. As coisas pequenas, Deus tira para fazer coisas grandes. Você que talvez diga assim: ah, mas eu sou uma pessoa do mato, eu sou agricultor e sou conhecido apenas pelos matos, ninguém me conhece. A rua que eu moro é uma rua que mal é habitada, a casa onde eu vivo é a casa mais feia daquela rua. Eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho gente importante e influente na minha família, eu não tenho ninguém que me defenda, eu não tenho ninguém que fale por mim, eu não tenho ninguém que me proteja, mas o Deus que te vê, e Ele sabe quem tu és, Ele te conhece, Ele sabe da tua essência, porque quem te criou foi Ele. Ele conhece a qualidade do barro que você é, e Ele olha para você, mas não olha como olha o homem. O homem olha e diz: não é nada. O homem olha e diz: não serve. Deus olha para você e diz: eu te quero, tu serve, eu vou te ajudar, eu vou te preparar, eu vou te fortalecer, e tu vais ser instrumento nas minhas mãos. Assim como foi o Saulo de Tarso, era um homem opressor, que tirava sangue dos inocentes, mas que um dia, quando ele estava preparado para tirar a vida dos servos de Deus, apareceu um clarão no meio do caminho, e aquela voz bradou e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele caiu cego, mas foi um homem que a própria voz de Deus disse: esse para mim será um vaso de honra.
honra. E eu quero dizer nesta tarde que Deus está falando para os pequeninos na terra. Terra, terra, ouve a voz do Todo-Poderoso. Deus nessa tarde tem surpresas para fazer na vida de crente. E esse texto que nós acabamos de ler, ele vai nos apropriar. E ele vai nos mostrar que Davi agora desce. E esse não era aquele Davi que antes enfrentou o gigante Golias, porque ali ele era um jovem, agora ele estava cansado, a idade já estava avançada, ele estava com seus limites, e ele já não tinha a agilidade que um jovem tem. Ele não tinha mais o fulgor de um jovem, mas mesmo assim a disponibilidade de Davi era a mesma. Mesmo assim, Davi estava ali como um guerreiro, como um rei, e ele desce para mais uma peleja. Só que Deus, ele é livramento, e como livramento, ele estava ali presente para livrar os seus servos. Nesta tarde, Deus é livramento na tua casa. Deus é livramento na tua vida. Deus é livramento aí no teu trabalho. Deus está atuando como livramento. E a própria palavra de Deus e o próprio Davi, como ninguém, ele sabia que Deus, ele era um socorro. Tanto é que no Salmo 124, versículo 8, diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas no Salmo 46, e o verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Davi conhecia esse Deus que era socorro, esse Deus que era livramento. E agora no meio daquela peleja, diz o texto, que Davi, ele começa a cansar. Ele começa agora a sentir o peso do cansaço. E o cansaço é normal. O perigo é quando a gente cansa, e no cansaço a gente quer descansar, quer arriar as armas e não quer mais fazer nada. Fica dentro de casa, não quer mais trabalhar, nem cantar, nem progredir na obra de Deus. Este é o perigo. Assim como muitos se cansam, Davi também cansou. Como humano, talvez você esteja cansada. Iniciou este ano dizendo: Senhor, tantas batalhas, eu estou cansada dessa situação. Eu estou cansada dessas pelejas, eu estou cansada de tudo isso, mas o Senhor, que é o teu socorro, Ele está aqui nesta tarde, abraçando a tua alma e dizendo, sussurrando no teu ouvido: eu sou o teu socorro. Deus é socorro aí na tua casa, Deus é socorro aí no meio da tua família. Deus é socorro no meio desta guerra, cujo filho está nas drogas e parece que não tem mais jeito para ele. E você olhou e disse: eu vou desistir, eu já não aguento mais. Deus está dizendo para você: prossiga, continue orando, não desista do seu filho, porque eu sou socorro. E como socorro eu vou entrar nessa situação, porque o moço para mim é um vaso de valor. Então continua clamando, continua buscando, porque o livramento e o socorro de Deus vai adentrar dentro da tua casa. Esta peleja, essa situação, ela vai ter que mudar, porque o Deus que conhece tudo, que conhece a tua existência, que tem a tua vida na palma da sua mão, Ele é o Deus que vai entrar aí e vai te socorrer. As carnes estão todas tremendo, os nervos estão abalados, você olha e a vontade é de ficar em cima de uma cama, e você diz: Senhor, eu não tenho mais força. Nesta tarde a força de Deus está entrando dentro do teu corpo, está fortalecendo os teus músculos, está entrando em ti no teu sangue, tu estás recebendo o sangue novo. Deus está entrando e tirando esses nervos abalados, está fortalecendo os teus nervos. Recebe cura em nome de Jesus. Glória a Deus. E dentro deste livramento, o texto vai nos dizer
que tinha um gigante novo, e o nome dele era Isbi-Benob. Ele tinha uma espada pesada, ele tinha armamentos fortes, e ele era um gigante audacioso. Sempre nas nossas vidas, nós iremos enfrentar, irmãos, gigantes. E eu não sei qual é o nome do gigante que você está enfrentando. Eu não sei se o nome dele é doença, que veio um diagnóstico, e esse diagnóstico abalou toda a tua família, desestruturou, e você agora está aí chorando, porque o diagnóstico não foi bom. Eu não sei se o nome desse gigante é chamado de calúnia, afronta, humilhação, desprezo, falta de pão, falta de veste. Eu não sei o nome desse gigante que você esteja enfrentando. Para gigantes novos, tem que ter armaduras novas. A peleja às vezes é antiga, irmãs. Já vem de algum tempo aquela peleja, mas parece que surge no cenário coisas novas. Inimigos novos, gigantes novos, é uma piada diferente, é uma calúnia nova, é um comentário novo, e você se espanta e diz: Senhor, parece que as coisas estão piorando. O gigante era novo, a espada era pesada, ele tinha armaduras, e eu entendo que nesta tarde Deus está liberando armaduras novas para os seus servos. Você que disse que está cansado, Deus está dizendo: recebe a armadura nova. Esse ano que nós estamos começando, 2024, no mês de janeiro, é uma data propícia para Deus nessa tarde renovar você, balançar e dizer: filha, receba força, receba autonomia, receba cura, receba de mim força e prossiga, porque neste ano Deus tem para cada um de nós, Ele tem socorro, livramento e providência, porque foi isso que eu vi nas entrelinhas desse texto. Aleluia. E Deus fala com você e diz: não se atemorize, porque para ti eu tenho socorro, livramento e providência. Só que quando o gigante novo, Isbi-Benob, ele se levanta agora e vem em direção para tirar a vida de Davi, visto que Davi estava cansado. Mas agora entra a atuação de Deus, o livramento e o socorro. E de longe, quem enxerga a atuação daquele gigante é Abissai. Veja que esse gigante, ele tinha coisas que prevalecia contra Davi. O seu tamanho, claro. E segundo, ele tinha uma espada nova que era pesada, e ele tinha armaduras novas. Davi só tinha algo que ele se defendia. Era a sua proteção, ele não tinha mais nada. Mas acontece que quando Abissai enxerga isso, e diz o texto que o nome Abissai significa: meu pai é dádiva. O gigante novo se preparava, mas diz no livro de Isaías 54, versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ali estava a ferramenta preparada, mas ali estava o socorro de Deus. Aleluia. No Salmo 46, e o versículo 9 diz: Deus quebra o arco e corta a lança. O interessante aqui nesse texto do Salmo é que a lança, ela só pode ser lançada com um arco, né? Se não tiver um arco, a lança, ela não tem possibilidade de ser lançada e atingir o alvo. Aí Deus pega exatamente o arco e quebra.
a arma principal do inimigo, ele vai e quebra. Nessa tarde, tem arco sendo quebrado. Quando as vozes das trevas têm se levantado e têm sussurrado no ouvido de pessoas e têm falado: para você não tem mais jeito. Você já esperou tanto tempo e nada aconteceu. Você lembra de fulana? Porque o inimigo, ele faz isso. Ele começa a nos lembrar pessoas que passaram pela mesma situação que nós estamos passando. E ele começa a dizer: lembra de fulana? Fulana não teve êxito nenhum. Você lembra de cicrano? Teve a mesma doença que você tem e ela terminou morrendo, você lembra? Você não tem mais possibilidades nenhuma de ter vitória. É essa as vozes das trevas. Mas nesta tarde, o Senhor está vindo e quebrando o arco, a fortaleza do inimigo. Nessa tarde, o mal está saindo dentro desta casa. Voz maligna, eu te repreendo em nome de Jesus. Forças do mal dentro desta casa, saia agora em nome de Jesus. Cadeias que estão prendendo esta vida, seja repreendida agora em nome de Jesus. E a palavra de Deus, que excede todo entendimento, esta palavra está lavando corações, lavando a alma e te dando vida. Glória a Deus. Chega a providência de Deus. Vem agora Abissai, que é um dos homens de Davi. E Abissai, de longe naquela peleja, ele enxerga que o gigante vai atingir a Davi, e ele se aproxima e fere o gigante e mata o gigante. O cansaço que Davi tinha, não era hora dele partir. O cenário era para ter notícia de morte, era para ter tristeza, era para todos voltarem para casa. Os soldados, o exército de Davi, era para voltar todos cantando tristeza, era para todos dizer que haveria sepultamento naquele lugar, mas Deus entrou em cena. E se eu te disser também nessa tarde que Deus está entrando em cena nessa situação, porque tem joelhos dobrados. Deus viu alguém naquele cantinho, naquele quarto, clamando esta noite. Deus está vendo alguém que está no leito do hospital, que olha para um e para outro, e dentro de si ele clama, ele grita, ele fala com Deus. Ninguém escuta o grito, porque o grito é na alma. Nessa tarde tem socorro de Deus aí neste leito de hospital. Adarabácia. Deus, ele está vendo. Quando alguém levantou-se nesta manhã e disse: Senhor, renove minhas forças, porque eu já não tenho mais forças. Recebe o abraço de Deus nessa tarde. Deus está te capacitando para tu passar por essa tormenta. Não vai ter lágrima, não vai ter morte, não vai ter notícias de ruínas, porque o Senhor entrou com livramento. Tu podes acreditar nesse negócio? Aleluia. E quando Abissai, ele chega, que o seu nome significa papai, é dádiva. E no dicionário ele vai nos dizer que dádiva é no mínimo um ato ou efeito de dar espontaneamente algo de valor a alguém. E Deus é essa dádiva. E Ele está te visitando nos lugares desertos da tua vida. Ele está adentrando aí na tua alma. Ele está visitando esse coração e essa mente medrosa. Tem medo de sair? Tem medo de ficar só em casa? Tem medo de falar na porta com alguém? As carnes ficam toda tremendo e a vontade é ficar no quarto deitada. Não quer ver voz de ninguém, não quer receber visita de ninguém. Mas nesta tarde o socorro de Jeová está adentrando neste quarto escuro. Arabácia! Recebe cura da parte de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. E agora quando Abissai, ele livra a Davi e mata o gigante, agora a alegria é total. E os homens de Davi agora fazem um juramento e diz: olha, a partir de hoje, tu não mais sairás a peleja conosco, porque nós não queremos que a lâmpada de Israel se apague. Essa lâmpada era o próprio Davi. Glória a Deus. E o que eu acho interessante, que tudo tinha para ser uma notícia triste, mas eles voltam tudo alegre, tudo regozijado, porque a peleja não foi só contra um gigante, houve mais gigantes que morreram, e eles voltaram regozijado. E o que é que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus ainda vai entrar nessa situação, nesse clamor que foi feito nesta madrugada, nesta oração que alguém tem apresentado a Deus e tem dito para Deus: Deus, faz alguma coisa. Deus está dizendo para você, mulher: eu vou fazer, eu vou soprar o vento. E quando eu soprar o vento não é de destruição, o vento não é para acabar com ninguém, o vento não é para destruir ninguém, o vento é para colocar cada coisa no seu devido lugar. Aguarda o sopro do vento de Deus, e tudo que está fora do lugar vai ter que voltar para o seu devido lugar. Aleluia. Recebe a alegria de Deus. Deus está inundando o coração de alguém com alegria. Há tanto tempo, irmã Miriam, que eu não sei o que é alegria. Há tanto tempo, irmã Miriam, que eu não sei o que é estar feliz, porque de repente entrou uma angústia, uma tristeza no meu coração. E não é que Deus gosta desse negócio? E não é que Ele entra nessa situação? Ele entra na situação, Ele sopra o vento e Ele unge. A unção de Deus está descendo aqui neste lugar. Você pode sentir a unção aí na sua casa? Essa unção que unge é a unção que traz alegria para a alma triste. É a unção que desce para trazer cura para uma vida que não tem alegria. Essa unção está pairando sobre vidas que estão desenganadas. Recebe a unção de Deus nessa tarde. Recebe a cura da parte do Senhor. Deus está entrando nesta pressão, controlando a pressão. Aleluia. Ele está entrando nesta glicose. Arabácia. Ele está entrando nesta mente perturbada, acelerada. Mente sem sossego. Vai dormir e não consegue dormir. Passa a noite tendo pesadelos. Nesta tarde, o Deus que fez a tua mente é o Deus que está mudando o quadro. Vai ter alegria aí sim. A voz das trevas diz que tu vai morrer desse jeito, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que não vai ter morte não, que tu não vai ficar desse jeito não, porque para a tua vida este ano Deus tem livramento, socorro e providência. E a providência aqui raiou na vida do rei Davi. E agora ele volta sã e salvo para a sua casa. E não é que o interessante é que agora Davi, voltando para casa, ele vai fazer um cântico. Parece que esse cântico é o último cântico dele. Mas ele faz um cântico, está aqui no capítulo 22. Quando Davi agora, ele canta, e este mesmo cântico de Davi é o Salmo 18. É quando, eu vou ler aqui um trecho que diz assim: disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele eu confiarei. O meu escudo e a minha força de minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, ó meu Salvador,
de violência tu me salvaste. Esse é o cântico de Davi, que está lá no Salmo 18, que coincidentemente repete-se 2 vezes o mesmo cântico na Bíblia Sagrada. Deus, Ele tem cântico para botar na tua boca também. Aleluia. Nesse lugar que está deserto para você, neste lugar que você mesmo despreza e diz, será que alguém vai me ver aqui? Nessa terra que ninguém visita, nesse lugar que ninguém conhece, nem a televisão fala o nome desse lugar, será que Deus vai me ver aqui? Como é que eu vou chegar lá na cidade grande, se aqui ninguém conhece? Deus, Ele tem algo precioso aí neste lugar que é você, e o lugar se tornará conhecido através de você. Aleluia! Glória a Deus! Vai haver cântico aí dentro dessa casa, irmã. Vai haver cântico no meio dessa família, irmã, porque Deus vai fazer surpresa e providência aí nessa situação. O exame vai ser feito e o exame, ele vai justamente anular, cancelar, ser o contrário do primeiro exame. Sabe por quê? Porque Deus é providência. Deus está falando para uma pessoa aqui. Alguém que não dormiu à noite por causa de um exame, por causa de um diagnóstico, Deus está dizendo para este alguém que vai ser feito um novo exame. E esse novo exame vai desfazer o primeiro exame. Ele está entrando nessa tarde em lugares que você não pode entrar. Ele está entrando aonde você não tem condições de chegar. E Ele está agindo ao favor de mulheres que estão aqui nesta tarde. Mulheres que travam guerras, e as guerras parecem que nunca terminam, mas que hoje o Senhor me trouxe a este lugar, me balança e te balança e diz, ei, confia mais em mim. Tu podes não ser nada para ninguém, tu podes ser pequena para alguém, mas para mim tu és muita coisa. Para mim tu és um vaso escolhido. E eu vou te levar aonde eu quero te levar. Não adianta ninguém querer impedir. Porque quando eu quiser te levar, eu te levo. Quando eu quiser te exaltar, eu te exalto. Quando eu quiser te abençoar, eu te abençoo. Quando eu quiser abrir aquela porta para te passar, eu vou abrir. E não vai ser só uma porta, vai ser uma porta dentro de outra porta, porque Deus, Ele faz assim, a porta está fechada, a gente bate e ela não se abre, mas quando chega o tempo de Deus, o que está fechado tem que se abrir, o que está impedindo tem que sair da frente, o que está parado vai ter que se movimentar. Prepare-se para o movimento de Deus, Ele vai destravar o que está travado. Aleluia. Ele vai desfazer o mal que foi feito. Alguém pega na tua rua, faz alguma coisa e tenta jogar para dentro da tua casa para te fazer mal, para fazer mal à tua família. Mas ele não sabe, ele não conhece, ele não vê que na tua casa tem muralhas de fogo ao redor dela. E quando alguém joga alguma coisa para cair e fazer mal à tua família, bate na muralha de fogo e volta para ele de novo. Sabe o que é isso? É livramento. Deus está dizendo, não vai acontecer. Tu estás temendo algo difícil acontecendo aí, tu estás temendo a notícia ruim. Deus está dizendo, te aquieta, sossega, tranquiliza a tua mente, tranquiliza teu coração, porque a minha mão está no controle de todas as coisas. Aleluia. Haverá cântico, haverá culto de ação e graças, haverá sorrisos dentro desta casa, vai ter sorriso dentro da tua casa. Alguém que estava lá e que alguém disse que não tinha jeito, é um caso perdido, Deus vai entrar e vai transformar, vai libertar, e você vai cantar como Davi cantou. Prepare-se para o hino da vitória. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos.
Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.